Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui com o Keller. Ele é ex-aluno de filosofia, se formou em licenciatura, né? E hoje em dia ele está aí atuando já como professor. E a gente então vai bater um papo aqui com ele para saber um pouquinho mais daquilo que ele está fazendo, tá bom? Keller, obrigado por você estar aqui com a gente. Conta então um pouquinho pro pessoal o que você tem feito aí, como tem sido essa experiência dando aulas. A experiência da aula para mim está sendo muito enriquecedora. Eu estou dando aula para adolescente, da fase do ensino médio. E o interessante é que o adolescente tem ideias muito questionadoras, inovadoras, ele é irreverente. E a filosofia tem ajudado eles a se posicionar. Muitas vezes eles querem fazer uma reivindicação na escola, ou eles querem falar alguma coisa. Aí eu questiono eles, de que forma vocês vão fazer isso? Como vocês vão se posicionar? Como vocês vão conversar sobre tal assunto? E aí eles começam a pensar, eles começam a se debater entre eles. Falam, olha, tá vendo? Nesse sentido a filosofia pode contribuir com vocês. Como é que eu posso formar um debate? Como é que a gente pode fazer uma mesa redonda? Como é que eu posso dizer que tal assunto é importante para mim? E aí está sendo muito interessante trabalhar dessa forma com eles. Eles aos poucos estão se interagindo, gostando da matéria, o que é difícil, porque a filosofia não é tão simples. Mas se você trabalhar de forma temática, puxar a realidade deles para dentro do contexto filosófico, eles prestam atenção, eles gostam. E muitos até falam assim, poxa, professor, estou até gostando do jeito que você está falando com a gente. Sim. E a gente vê que não só assim em relação a estudante mesmo, né, de ensino médio, mas de uma maneira geral, às vezes as pessoas ficam com aquele ponto de interrogação, né? Filosofia, como assim? E quando a gente realmente vai estudar, entra em contato, a gente vê que realmente tem o significado daquele amor ao saber, né? O amor ao conhecimento, a te fazer questionar as coisas, né? Não, por que assim? Não só recebi essa informação, é assim mesmo, mas questionar, né? E eu acho isso muito legal da filosofia e pode falar um pouco aí mais pra gente. O que a gente tem que pensar é que a filosofia é uma área do saber que tem um acervo histórico de mais de 2.500 anos. É muita coisa. Então, se eu tenho algum problema na vida, se eu tenho alguma dúvida, se eu fizer uma pesquisa na área da filosofia, vai existir alguém que já abordou aquele tema, que já falou alguma coisa sobre aquele assunto que você tem dúvida. E é ouvir essa pessoa que falou alguma coisa sobre o assunto que você tem dúvida que pode te ajudar a achar uma solução, a fazer você se posicionar de uma forma diferente, a você fazer uma trajetória existencial, sair de um ponto A e ir para um ponto B. Porque a gente pensa assim, o que faz a gente ser o que somos? Na verdade, é o que a gente pensa. Nós agimos, sentimos, falamos, nos posicionamos a partir do que a gente pensa. Vocês já tiveram aquela impressão de quando você estava vivendo uma situação difícil, conflituosa, e de repente vinha uma frase na sua cabeça que você às vezes ouviu na infância dos seus pais? Filosofia é isso. Você vai ouvir um tema, estudar sobre um tema, ler sobre um tema, e aquilo vai te fazer com que você fixe ou se fixe em alguns argumentos. E esses argumentos é que vão construindo em você uma forma de pensar, vão construindo a sua estrutura do pensamento. E essa estrutura do pensamento é que vai fazer você ser o que é hoje e te projetar para o futuro. Essa é a jornada existencial. E aí a gente pergunta, e qual o sentido disso? O sentido disso é você dar sentido a isso. Como que eu quero ser no futuro? Uma pessoa expansiva, alegre, uma pessoa que converse com todo mundo sobre tudo, que possa me posicionar ou debater, que possa participar da vida? Quero ser essa pessoa. Então a filosofia tem muito a contribuir nesse sentido. Tem uma frase que eu gosto, uma linha de pensamento, assim, que eles falam também assim, que nós não somos, nós estamos, né? Então, a gente atribuindo a isso aos nossos processos de vida, a gente vê que
não é porque eu penso hoje de certa forma que amanhã eu preciso continuar pensando daquela mesma maneira, né? E uma coisa que você comentou com a gente na gravação é que a graduação mesmo, ela também te propõe isso, que você chega nesse ponto A, né? Você tem uma estrutura de pensamento, mas o desafio é você realmente ir pro ponto B, né? E eu acho isso muito incrível, assim, e eu acho que realmente a gente não tem que ser, né, sempre aquela mesma coisa. A gente tem que se permitir a conhecer, a se transformar, né? A gente não precisa ser sempre, né, a mesma coisa. Eu diria que a gente tem que estar aberto para o novo, para coisas que a gente julga que é certo e que a gente descobre que ela é certa, mas não tão certo quanto eu pensava. Ou que as pessoas podem divergir na forma de pensar minha, mas eu também posso conviver com essa pessoa que pensa diferente. O Brasil tem uma coisa que é muito enriquecedora, que é a liberdade. Nós, às vezes, não conhecemos a dimensão da nossa liberdade. A nossa sociedade é uma sociedade plural, uma sociedade em que tem várias etnias, várias culturas, várias formas de pensamento, várias religiões. E como eu vou conviver no meio disso tudo sem entrar em conflito? Eu tenho que me conhecer e conhecer os outros. Mas a partir de onde? A filosofia é uma área do conhecimento que pode auxiliar nesse sentido, onde você vai saber a respeitar o diferente, mas também vai saber a se posicionar, a saber quem você é. E é um ser que é um vir a ser. Ele está em construção, ele não para, ele está andando, ele está caminhando. E o apaixonante disso é justamente você perceber que a vida é algo que não tem limite. Que você olha para frente e ela não tem fim. Mesmo para aquele que não acredita em uma vida depois da morte, pelo menos a existência dele aqui na Terra, enquanto ele não morreu, é uma vida sem fim. É uma vida que ele sempre tem a oportunidade de conhecer algo novo, de ter a oportunidade de se posicionar de uma forma diferente, dele poder refazer as trajetórias de vida dele. E isso a todo instante você está saindo de um ponto A e indo para um ponto B. E isso é o barato da filosofia. E o jovem, quando ele se interage com essa área, quando ele começa a ler, se aprofundar, talvez seja uma das áreas mais férteis para ele dialogar. Porque quando ele está lendo um livro, ele está dialogando com o autor do livro. Tudo que está escrito do livro é uma posição a partir do autor. Se você olhar, aquilo foi aquilo que o autor disse. Será que eu concordo com aquilo tudo? Será que eu não tenho uma forma diferente de pensar? E aí ele, ao fazer este movimento, ele está filosofando. Ele está questionando. E aí ele pode chegar a um outro ponto. O que é isso? É a trajetória. Ele está fazendo uma trajetória. Ele saiu de um ponto A e foi para um ponto B. Não é à toa que o tema hoje é filosofia, né? E a gente também estava falando, e achei uma coisa muito legal que você falou quando a gente estava gravando, que de conhecer nós mesmos, né? E aí a gente lembra inclusive da frase conhece-te a ti mesmo. E o que você deixaria, assim, então, de dica mesmo para essas pessoas que estão pensando, não só no curso de filosofia, mas na graduação, no que fazer, né? Acho que o que você pode falar para eles desse sentido, desse se conhecer? Então, o curso de filosofia, ele vai te abrir para duas perspectivas de mundo. O mundo em que você conhece ele de forma exterior, o mundo como ele é. E depois o mundo interior, que é você mesmo. São essas duas perspectivas que estão dialogando com o ser humano no mundo. Qual o interesse disso? No momento que você se conhece melhor, você consegue perceber melhor o mundo ao seu redor. Então é o mundo exterior. E aí você vai se posicionar. Eu quero estar inserido em que grupo? Eu quero pensar o mundo de que forma? Eu quero acreditar em quê? Isso tudo faz parte das respostas que você tem a partir dos seus questionamentos.
Mas questionamentos baseados em quê? Em algo que você leu, que você estudou, que você pesquisou. O interessante da filosofia, você começa a graduação e ela não termina depois de finalizar a graduação. É algo que você vai carregar para o resto da sua vida. Eu até comentei com a minha esposa, o barato de fazer filosofia é o seguinte, quando eu chegar aos meus 90 anos, eu ainda vou poder ler um livro e descobrir coisas novas. Sim. Então, eu não terei envelhecido. Eu terei ficado antigo. Velho, não. Porque as ideias vão estar girando. O mundo vai estar na minha cabeça. Eu posso até ter mais experiência para dizer sobre algum assunto. Mas eu serei jovem no sentido de estar aprendendo algo a todo instante. Legal. Kenner, obrigado pelo papo de hoje, né? O Kenner também está fazendo parte do nosso projeto do Fapconianos, em que a gente está conhecendo um pouco mais do que os nossos ex-alunos e alunas estão fazendo. Então vocês continuem acompanhando aí o que a gente tem, que logo logo tem vídeo novo para sair. E você gostaria de deixar mais algum recado, Kenner? Gente, o que eu posso dizer é o seguinte: acredite que a coisa mais legal que tem é você poder estudar e aprender coisas novas. E a Fapcon é uma faculdade que oferece isso para vocês. Obrigada, então. Ok.